Olá! Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da Masterclass de 4 aulas durante essa semana da programação neurolinguística avançada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que você, assim como eu, estava ansioso para chegar ao dia dessa aula, porque muitas pessoas se inscreveram e você é uma dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter se inscrito durante esses dias que as propagandas chegavam para você, que você via nas suas redes sociais, ou seus amigos e familiares convidavam você. Vamos fazer um curso de programação neurolinguística junto com o Júlio. Você vai conhecer o Júlio, você vai saber quem é ele, você vai saber como que ele trabalha, você vai saber tanta coisa sobre o Júlio que você vai gostar do que você vai aprender. Talvez você tenha ouvido falar isso. Ou talvez você chegou aqui e eu não sei nem quem é você ainda, Júlio, mas eu vi que programação neurolinguística é algo muito importante, então eu quero aprender sobre isso. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, independente de como você chegou, independente do motivo de você ter vindo para cá, eu quero de verdade que você se sinta muito bem nas aulas, que você consiga entender os conteúdos que eu quero te passar, porque ele serve para você. Serve para a sua vida pessoal, profissional, assim como um dia serviu para muitos alunos meus e principalmente lá num passado bem distante, se eu olhar lá para trás, serviu para mim, para minha esposa e para toda a minha família. Então, programação neurolinguística é algo extremamente rico. Eu vou começar dando essa aula aqui com algumas explicações para você e nós teremos também, ao final da aula, um conteúdo, um desafio, vou ter itens que é importante que você anote, mas fica até o fim da aula para você entender tudo isso, porque tudo isso vai fazer parte da construção que você vai fazer durante essas 4 aulas. Por isso que são 4 aulas, que nós temos um conteúdo agora, depois ele se soma com o de amanhã e assim sucessivamente vai sendo liberado para você a cada um dos dias, tá bem? Então vamos lá. Essa aula, ela tem um assunto que está diretamente ligado a como a programação neurolinguística pode mudar a fase que você está vivendo na vida agora para uma fase nova. Então você consegue entender a diferença disso? Como que muda de hoje para amanhã, ou de hoje para daqui a um ano, ou de hoje para daqui a um mês, ou de hoje para daqui a pouco. A fase que você está vivendo, ela é uma fase que você já está acostumado com ela, os acontecimentos e tudo mais. Mesmo que você não goste, você já está acostumado. Quando você quer mudar de fase, você tem que perceber que essa nova fase existe. Começa por aí. Eu conversando com vários amigos meus, perguntando depois do practitioner, do master practitioner, o que eles sentiram. E eles falavam assim, olha, eu senti que eu mudei de fase na vida. Eu senti que eu estou em um outro momento da vida. Parece que eu me reinventei. Parece que eu sou uma pessoa diferente. E isso é extremamente rico. Isso é extremamente, na verdade, enriquecedor, porque transforma você numa pessoa que consegue ter um resultado bem diferente do resultado que você já tem hoje. Então, vamos continuar nesse aspecto para que você entenda o intuito principal dessa aula. Então, mais uma vez, convido você a aproveitar todos os detalhes da aula, tá bom? Vamos lá. É assim. Galera, quando o conhecimento ele começa a chegar até as suas mãos, você começa a se questionar. Poxa, será que isso vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom para mim? Será que isso vai fazer realmente a diferença? Todo conhecimento da nossa existência, ele tem que passar por algumas fases de percepção e aprendizado, saindo da percepção e do aprendizado, indo para a fase de aplicação. Então, aprendi, vou aplicar, e depois a análise dos resultados que isso gerou para mim e vejo se foram bons ou não. Quando você entra dentro de um conhecimento que é algo que você não tem na tua cabeça, é totalmente novo, a novidade pode para algumas pessoas parecer algo muito estranho, para outras pessoas pode parecer algo assim, nossa, isso é altamente eufórico. Eu fico muito feliz quando eu aprendo uma coisa diferente. Eu gostei muito do que eu aprendi. Tá tudo bem, tá tudo bem. Independente do que aconteça, quando você mergulha dentro de um conhecimento, você enriquece e aumenta o tamanho da sua mentalidade. Então, já dizem pensadores que uma mente que quando você inclui conhecimento nela, ela se expande. Então, a mente aumentou, expandiu a sua mente, jamais ela vai voltar ao estado anterior, ao tamanho anterior. Então, quanto mais conhecimento você coloca dentro
mindset, você vai evoluir, você vai crescer, você vai chegar a resultados ímpares, resultados realmente que valem a pena. E para você me conhecer um pouquinho melhor, eu sou o Júlio Pereira e eu trabalho com treinamento já há um tempo. Já trabalho com treinamentos comportamentais desde 1998, em cursos de aplicação e cursos de formação em programação neurolinguística, que é o intuito dessa semana aqui. Essa semana eu quero dar um grande start no conhecimento da PNL para você, de uma forma mais avançada do que simplesmente te mostrar técnicas ou estratégia teórica, sabe? Eu quero pegar a PNL e colocar dentro da realidade da vida de uma pessoa, e aí eu vou dar exemplos para você que você vai encaixando na tua vida real e você vai entendendo o que é possível, o que você pode construir para você. Perfeito? É isso que eu quero fazer aqui. Então todo esse conhecimento que eu já tenho há mais de 20 anos, ele é um conhecimento que me deixa pronto, altamente capaz de entregar para você, além do que eu conheço de PNL, tudo que eu já vi acontecer com os meus alunos, principalmente com os meus alunos. Porque não existe exemplo melhor do que os exemplos que estão dentro da tua casa e você está vendo acontecer e acompanha aquelas pessoas. É muito mais poderoso do que ler num livro, que pode aceitar qualquer palavra. Estou dizendo que o livro está escrevendo coisa errada ou está mentindo, não é isso, mas quando você vê, você tem a garantia de que aquilo realmente funciona e é real, né? Então vamos lá, essa experiência minha de mais de 20 anos, eu já formei mais de 500 turmas de treinamentos, é muito mais de 500, já perdi essa conta, eu não tenho esse número mais, e milhares de pessoas foram impactadas. O que eu desejo é que você seja impactado também. Eu fico olhando para as pessoas que fizeram o treinamento lá atrás comigo, que elas têm hoje de resultado, e olho para você que chegou agora. Você chegou agora, eu fico imaginando você daqui a algum tempo, assim como essas pessoas que um dia estiveram comigo aqui. Um dia aprenderam a programação neurolinguística e hoje colhem os frutos que plantaram lá atrás. Então, essa semente que você vai plantar agora é uma semente que você vai colher frutos incríveis lá na frente. Porém, essa árvore é sua, a construção é sua, esse crescimento é seu. Então aproveite intensamente tudo que eu vou te entregar aqui, tá bem? A minha missão, eu gostaria que você entendesse e conhecesse um pouco melhor a minha missão. A minha missão é entregar conhecimento para as pessoas de forma rica, de forma intensa, para que as pessoas consigam construir uma vida diferente da vida comum delas, que eu chamo de vida extraordinária. Então, há um tempo atrás, eu criei uma jornada chamada Jornada PUV, que é a jornada para uma vida extraordinária, e eu desejo muito que as pessoas trilhem esse caminho e possam dar passos que construam realmente a vida extraordinária delas. Eu faço isso com a minha vida, minha esposa faz isso com a vida dela, a minha equipe faz isso com a vida deles, e eu desejo que você faça isso também. Nós acabamos formando, depois de todos esses anos, uma grande família dentro da jornada PUV, uma família PUV. E você pode se sentir parte a partir de agora, pode se inserir dentro do grupo de pessoas que não fica contente com o que há de comum e quer algo maior, melhor, mais rico, mais enriquecedor, mais transformador, que é algo extraordinário. Então, extraordinário é algo diferente do comum. Único e simplesmente isso. Mas é muito melhor do que o comum, tá bem? Então vamos lá. Eu estou me apresentando para você conhecer melhor o que eu faço. Então, parabéns por você estar aqui. Meus parabéns mais uma vez. Às vezes os momentos que nós vivemos, como o momento que nós estamos vivendo agora, de crise, ele mostra pra gente que a gente precisa mudar. E os momentos de crise na nossa vida não são só o vírus ou... Não é só isso. Existe crise na tua vida em todos os momentos que você vive, em diversos aspectos. Uma hora vai ser o governo, outra hora vai ser a sua situação financeira, vai faltar dinheiro, outra hora vai ser um problema de saúde, outra hora vai ser um problema com o vizinho, outra hora vai ser um problema com alguém da tua família, uma discussão. Crises existem. Porém, como que eu lido com essas crises? Como que eu volto ao meu centro e consigo de verdade continuar vivendo minha vida extraordinária? Então, buscar o conhecimento certo, principalmente nesse momento, mas em todos os momentos da vida, vai fazer com que você tenha a
capacidade de sair da fase que você está vivendo agora para essa próxima fase. Então, o conhecimento certo vai te tirar dessa fase e colocar em outra fase da vida. Assim como não precisou esperar alguma crise acontecer, aconteceu com os meus alunos, eles não precisaram esperar isso acontecer, mas eles saíram de uma fase e foram para outra, tá bom? Que bom que você está aqui. E o que é um Masterclass? Deixa eu explicar o que vai acontecer. São 4 aulas. O Masterclass é uma aula que ela tem uma profundidade um pouco maior sobre o conteúdo. Então eu poderia ter pedido para alguém da minha equipe dar essa aula, explicando como vai funcionar a formação em Practitioner, Master Practitioner, Advanced Practitioner, que é o curso que eu vou ministrar durante os próximos 2 meses e pouco. E essas aulas poderiam ser facilmente entregues pelos membros da minha equipe. Mas eu quis fazer em formato de Masterclass, eu quis entregar isso para você. Eu quis estar perto de você. Porque eu quero entender realmente o que você precisa e principalmente te entregar aquilo que é rico agora. Então eu parei tudo que eu estou fazendo, separei esses dias para ter essas aulas prontas e entregar essas aulas para você conseguir crescer. Perfeito? Então, coloquei o máximo da minha capacidade aqui. Serão 4 aulas, essa mais 3, e depois dessas 4 aulas, quem quiser se formar em Practitioner, Master Practitioner, Advanced Practitioner, com um conteúdo profundo sobre estratégias para a realização das coisas que você quer na tua vida, que realmente faz toda a diferença. Se você quiser isso, depois da 4ª aula você vai ter direito de continuar. E aí você vai poder falar com a equipe vai fazer uma aplicação, você vai ter que preencher um formulário e eles vão olhar e ver se você se encaixa nessa turma. Se encaixar, eles permitem que você faça sua inscrição. Mas essas 4 aulas já serão bem ricas para você dar esse primeiro passo. Por que tem essas 4 aulas? Porque várias pessoas já se inscreveram nessa próxima turma e elas começam assistindo essas aulas. E você, que talvez não tenha se inscrito ainda, você é nosso convidado para assistir essas 4 aulas junto com essa turma aqui. E já vai começar na programação neurolinguística, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente olha para essa semana, essas 4 aulas, às vezes vem o seguinte sentimento. Poxa, Júlio, então vai ter mais do que essas 4 aulas? Eu achei que essas 4 aulas eram tudo o que você poderia ensinar sobre programação neurolinguística avançada. Isso é impossível. Em 4 aulas é impossível ensinar o que existe dentro da programação neurolinguística completa. Na verdade, nas aulas online que vão ser entregues, é impossível entregar tudo. Vai ter que ter aula presencial. Então, o que eu vou entregar aqui nessas 4 aulas é uma ponta de um iceberg que é muito intenso de conteúdo, mas pode ficar tranquilo, que você vai entender que existe o iceberg e você vai entender que essa ponta ela é muito importante. Ela te traz uma riqueza muito grande de informação, ela te traz uma riqueza muito grande sobre o iceberg, sobre a programação neurolinguística. Então nós vamos aprofundar bastante dentro dessas 4 aulas. Elas são uma quantidade menor do que o iceberg todo, então é uma ponta, mas isso não significa que não tem importância. Significa o contrário aqui no nosso caso, tá? Que a importância é imensa, é muito grande, tá bom? Essa primeira aula, ela não vai deixar a desejar, nem a segunda, nem a terceira, nem a 4ª. Na verdade, vai dar um gostinho tão incrível de que dá para continuar, e além desse gostinho, você vai ver que já dá para colocar coisas em prática nessa primeira aula e nas próximas 3. Então você já vai conseguir colocar em prática. Mas tem que ficar até o final da aula, óbvio, senão você não vai conseguir entender o que eu vou pedir para você lá no final, tá bem? Esse grande primeiro passo para essa sua mudança de fase, ela é importante porque quando você tem clareza do que você vai fazer, você faz muito melhor. Você já viu pessoas que perdem... Eu perdi alguma coisa, perdi a tampa da caneta, perdi, sumiu. E aí eu vou procurar. Só que lá na sala da minha casa está mais claro. Eu procuro lá, fico procurando ali. Poxa, mas por que você está procurando a tampa da caneta aqui? Ah, porque aqui eu enxergo. Mas você perdeu aqui? Não, eu perdi lá no quarto. Então por que você não procura no quarto? Porque lá está escuro, queimou a lâmpada. Então eu tenho clareza, eu tenho muito mais sensação de que eu vou conseguir resolver alguma coisa. Quando está no escuro, eu não consigo resolver. Então, na verdade, a tampa da caneta perdeu lá no quarto, eu preciso colocar clareza no quarto, eu tenho que iluminar o quarto. Eu não posso ir procurar onde tem clareza.
Consegue entender isso? É muito simples entender isso, mas tem gente que faz isso. Que perde o dinheiro no escuro e procura embaixo do poste, né? Só que perdeu lá no escuro. Então, você precisa de clareza, clareza, para entender o que está acontecendo na tua vida de uma forma cada vez mais rápida. E isso eu quero trazer para você. Nessas 4 aulas eu quero te trazer muita clareza de como começar essa mudança de vida. Como você faz para iniciar o processo de transformação na sua nova fase, na sua reinvenção. E o que vem em meio a essa crise toda? Vem instabilidade para as pessoas, talvez venha instabilidade com o seu trabalho, instabilidade com o seu negócio, talvez você trabalhe por conta própria e tenha aquele medo de não fechar a conta no final do mês, talvez você possa ficar preocupado por não ter dinheiro para prover as necessidades da tua família ou as suas necessidades. Então, tudo isso pode acontecer com você, comigo, qualquer pessoa, no momento de crise. São 2 problemas muito grandes que acontecem. Então, eu tenho tudo isso acontecendo na crise. E quando eu olho para isso e grudo os 2 problemas, eu entendo que uma das coisas acontece, eu não consigo pensar direito. Os meus pensamentos, eles estão com dificuldade de gerar a compreensão, o resultado que eu quero ter. E o segundo item é, eu só penso nos problemas. Então a minha mente está preenchida por problemas. Além de eu não conseguir pensar direito, eu penso nos problemas. Você já imaginou aonde que você vai chegar se você tiver uma mentalidade dessa forma em momentos que são momentos de crise? Me pergunta como que eu sei disso. Júlio, como que você sabe isso? Eu sei disso porque eu também vivo assim. Eu vivo nos mesmos momentos que você. Eu tenho dificuldades também. Só que eu sei o que fazer com cada um desses momentos. Aqui dentro da minha cabeça, esses momentos eles têm um outro significado, um outro patamar. Eu já cheguei no momento da minha vida que eu perguntei pra mim assim, caramba, eu tô me desgastando demais. Não era nem crise. Eu tô me desgastando demais para ser alguém na vida, eu não tô conseguindo, eu não tô vendo o norte, tá? O que tá acontecendo? Eu já passei por isso. Quando eu aprendi a programação neurolinguística, eu consegui entender qual era esse norte. Talvez você passe por algumas fases na vida que te tragam essa dúvida, né? Então vamos lá, vamos entender ainda mais como que nós podemos passar para isso, por isso, né? Porque hoje eu vou te ensinar coisas que vão te ajudar a começar a fazer essa mudança. A mudança ela não pode ser feita assim, construir essa parede de uma vez. Não é a mudança da tua vida não é uma parede pré-fabricada que alguém vem e põe. Não é assim. O que precisa ser feito é eu tenho que começar essa mudança com um pedacinho, com outro pedacinho, com outro pedacinho. E o legal, olha que legal isso. Já faz mais de 20 anos que eu dou treinamento. E essa é uma das primeiras oportunidades que você tem de aprender tudo isso comigo sentado aí no sofazinho da tua casa, colocando aí na sua Smart TV, o vídeo, ou assistindo junto com a tua família. É uma das primeiras oportunidades. Então você pode começar a colocar esses tijolinhos aí da tua casa, na realidade da tua vida. Não precisa se deslocar e nem estar em outro lugar comigo, tá bom? Num hotel ou pegar avião e tudo mais. Você está aí na tua casa e a gente pode estar junto. E um problema muito grande que as pessoas, quando chegam para fazer meu treinamento, né, vem gente que às vezes eu não conheço, que elas pedem para eu ajudar Júlio, mas a minha faculdade eu não terminei, ou eu não tenho diploma, ou eu tenho muita coisa para aprender ainda e não aprendi. Fica tranquilo, relaxa, relaxa. O que eu vou te ensinar aqui não tem nada a ver com a sua capacidade técnica. Não tem nada a ver se você tem certificado ou não. Não tem nada a ver se você tem uma graduação elevada ou não. Tem a ver com como você vai viver a sua vida. Programação neurolinguística, programar os seus neurônios através da linguagem para que você viva a vida do jeito que você quer. Então, fica tranquilo. Porque eu já vi muita gente que acha que tem muito conhecimento, que tem bastante... na verdade não acha, tem bastante conhecimento. Buscou muitos certificados e tal. Só que não consegue colocar em prática porque a mentalidade está enroscada. Então, fica tranquilo, independente se você tem certificado, não tem, diploma, não tem, é graduado, não é, começou agora a vida ou já está na vida há muito tempo. Independente, você é uma pessoa. E para a programação neurolinguística acontecer, tudo tem que estar acontecendo dentro da sua cabecinha, tá?
E o legal é que esses passos eles vão ser dados por você, assim, um por vez, sabe? Sabe aquele desenho da evolução que tem o macaquinho, depois vai crescendo o homem das cavernas, parará, o cara com a flecha lá, e depois o homem. Então é um crescimento que vai sendo gerado para você, mas não no tempo da evolução da espécie, mas sim no tempo do aprendizado da PNL. E aí, durante a sua vida, você vai crescendo dia a dia. E não só quando você aprende programação neurolinguística comigo. Tá? Isso é legal falar. Tudo isso para quê, né? Por que eu tenho que aprender PNL? Primeiro, é legal você fazer parte de um seleto grupo de pessoas que vai ser intitulado como Practitioner, Master Practitioner. É gostoso ter esse título. Não que você seja melhor que alguém, mas você tem muito recurso, muito recurso. Muito mais recurso para lidar com tudo que acontece na vida. Então, esses padrões que eu vou te ensinar, eles são padrões que você coloca na tua vida e transforma a sua vida na vida que você quer. Imagina você transformando a sua vida, o que vai acontecer lá no teu futuro? O que vai acontecer com você? Então, você vai ter que pegar firme tudo o que você deseja, assim nas mãos, sabe? Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eu quero que isso seja diferente, eu quero que isso seja melhor, eu quero que aqui tenha crescimento, eu quero que aqui as coisas mudem, eu quero que isso fique do jeito que tá. E aí você vai ter, sabe quando você tem o controle? Tudo isso aqui é meu. Você pode chegar para qualquer pessoa e falar: isso aqui é meu, é minha vida. Eu sei como viver ela. Agora eu não sou mais vítima. Agora eu sei como viver tudo que está acontecendo aqui e vou tirar momentos muito felizes de tudo que está acontecendo aqui. E isso é legal. E eu posso afirmar isso para você porque eu sou prova viva disso, né? Eu fui uma pessoa que, para dar esse grande salto, demorei muito e isso me ajudou a dar esse grande salto. Então é como se eu estivesse aqui numa montanha, outra aqui, eu tivesse saltado e cheguei do outro lado, lá no ponto mais alto da outra montanha, tinha um abismo. Mas parece que aqui eu criei asas, parece que eu voei, né? Não foi um salto desesperador e difícil, foi algo altamente real para eu chegar até aqui. E muitas pessoas não saem dessa montanha para ir para a próxima montanha, que é a próxima fase, porque elas não sabem lidar com esse abismo. Esse abismo é algo totalmente desconhecido para as pessoas. Elas não entendem que elas têm asas. Elas não entendem isso. As pessoas não entendem definitivamente que tem asas, tá? Então, eu já vi muita gente que, por falta de conhecimento, elas queriam colocar muita coisa em prática, então não conhecia alguma coisa, mas não... Sabe quando você pega um pedacinho de informação de cada coisa em algum lugar? Sabe quando acontece isso? E aí você fala, agora eu sei, e vou colocar tudo isso em prática e não funciona no final? Porque tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica, as coisas se casam, tudo isso vai se encaixar para que você use da forma correta. Por isso que eu quis fazer essa Masterclass. Por isso, que talvez você já tenha ouvido falar de PNL, assistido alguns vídeos por aí. Você tem peças soltas, mas não consegue encaixar essas peças soltas. E sem encaixar essas peças soltas, o castelo não se constrói. Tá bom? Então vamos lá. Júlio, eu tenho rios de conhecimento. O que eu faço com isso? Olha, se você não colocar em prática, não vai ser tão importante quanto uma pessoa que tem uma gota de conhecimento e coloca aquela gota em prática. Então, o quanto você aprender aqui comigo, mesmo que seja uma gota, ou todo o conteúdo que eu te entregar, e colocar em prática, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser muito melhor. Tá bom? Você vai se transformar. Eu comecei a minha vida profissional, eu não sei você, então eu te convido a pensar sobre isso. Quando eu tinha 14 anos de idade, perto dessa idade aí. E eu tinha uma vontade muito grande de vencer, sempre tive vontade de ser melhor, de crescer, de ter minha família, de ter minha casa. Eu sempre tive vontade de ter a minha empresa. E eu era, na época, eu comecei como funcionário, óbvio, e estagiário ainda, não ganhava dinheiro para trabalhar. Não ganhava dinheiro mesmo, eu trabalhava em troca de estudos. E eu só consegui passar por essas conquistas que eu queria ter, né, fazê-las acontecerem na minha vida, com 26 anos de idade. Dos 14 aos 26, foi um gasto de energia muito grande. Muito grande. E eu conheci a PNL com 26 anos de idade. Se eu não tivesse conhecido, eu tenho certeza
certeza que eu não conseguiria ter passado essa fase. É muito provável que eu tivesse chegado lá nos 30, 35, 40, com esse gasto de energia imenso, sem conseguir chegar onde eu quero. Mesmo com certificado, diploma, faculdade feita, eu tenho certeza que isso teria acontecido comigo. Ainda bem que eu coloquei a programação neurolinguística na minha vida, através de um amigo que me apresentou que isso existia, porque eu nem sabia que existia isso. Eu não tinha nem ideia de que programação neurolinguística existia, tá? Mas a minha história é bem mais profunda do que isso, mas eu não vou ficar contando ela inteira aqui para vocês. Num momento próximo, com oportunidade, eu conto ela para você que não me conhece, tá? Com mais detalhes. Então, como que a gente vai entender essa nova fase? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Grava bem essa pergunta aqui, ó. Há quanto tempo você não faz alguma coisa pela primeira vez na sua vida? Você consegue me responder isso? Quanto tempo faz que você não faz alguma coisa pela primeira vez na sua vida? Eu queria que você pensasse nisso aí, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um slide aqui que dá para explicar até melhor isso aqui para vocês. Ó, fazer algo diferente na sua vida. Então, eu quero algo muito diferente na minha vida. Muito. Eu quero transformar minha vida numa vida muito, mas muito melhor. Fazer algo diferente da tua vida vai fazer você chegar nessa outra fase. Esse é o primeiro aprendizado que eu quero que você tenha nessa Masterclass, na primeira aula. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do jeito que você sempre fez, você vai continuar colhendo os mesmos resultados que você sempre colheu. Agora, se você começar a fazer uma coisa diferente, você vai começar a colher resultados diferentes. Tudo bem? Tem sentido para você isso? Então, ó, fazer diferente do que você faz até hoje vai fazer você chegar em outros lugares. Grava bem isso aí. Mas você já fez de uma forma até hoje porque você trouxe um legado da época que você era pequeno, né? Lá do teu passado, você trouxe um legado muito importante. Que legado você trouxe de lá? O que aconteceu? Então existem muitos exemplos a serem seguidos que você viveu. Você tem gente no teu passado que eu quero que você se lembre dessas pessoas agora, que foram pessoas muito importantes para você, que foram riquíssimas na sua vida, que foram pessoas que construíram quem você é hoje através das ações delas, do que elas falavam, do que elas acreditavam, de como elas agiam. Era algo assim fora do comum. Esse legado, eu acho que você tem que manter. Você não pode jogar isso fora. Você não pode se esquecer disso. É algo muito importante na tua vida. Você tem que manter isso na sua vida. E existe uma coisa que você trouxe junto com você que não tem nada a ver com esse legado. Tem a ver com as coisas que você precisa abandonar. Tem a ver com as coisas que você tem que jogar fora. Tem a ver com as coisas que você precisa na sua vida transformar. Então, olhando para esses dois aspectos, ó, há um ponto que eu preciso manter e potencializar, esse grande legado que eu trouxe. E há um ponto que eu preciso olhar para ele e alterar, que são coisas que podem me aprisionar nos resultados que eu estou tendo e não chegar onde eu quero. Isso faz toda a diferença. Talvez você possa olhar para o teu relacionamento. Seus relacionamentos, será que eles são do jeito que você gostaria? Sabe quando você está com teus filhos? Sabe quando você está com a tua esposa, seus amigos? Será que você está vivendo com essas pessoas da maneira que você gostaria de viver? Se você olhar, a parte positiva vem lá daquele passado que foi legal. E a parte que não está legal também pode vir de lá, de momentos específicos. Mesmo que você não se lembre de onde veio a parte positiva ou a parte que não é tão positiva assim, mas vieram de lá. Isso programou o seu jeito de ser, isso criou a sua mentalidade atual e gera os resultados que você tem hoje. Então, há muito de positivo na sua mentalidade e há coisas que não são tão positivas assim. Tudo bem? Então, grava bem isso, grava bem isso. Quando você fizer algo diferente, você vai começar a ter resultados. Mas, Júlio, é muito fácil fazer coisa diferente? Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que em alguns momentos da sua vida não seja. Pode ser que você não tenha o conhecimento necessário para fazer isso. Bem possível. É bem possível. É bem possível que você veja uma pessoa fazendo algo diferente
e fale, poxa, por que é tão fácil para essa pessoa? E por que não é tão fácil para mim? Pode ser que você viva essa realidade. Né? Essa pergunta você consegue responder? Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez na sua vida? Então, faz muito tempo que você não faz uma coisa diferente, alguma coisa que você nunca fez? Então, vamos falar disso olhando para todas as fases da vida. Então, vou perguntar de novo, hein? Assimila aí, assimila. Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez na sua vida? Poxa, Júlio, já faz 10 anos, porque há 10 anos eu não fiz nada de diferente. Ah, eu fiz, Júlio, andei de skate esses dias, eu nunca tinha andado de skate na minha vida. Legal, ok, é uma coisa diferente. E você, quando faz uma coisa que você nunca fez na vida, o seu cérebro ele fica muito louco, ele fica pensando, cara, o que é isso? O que a gente vai fazer? A gente vai cair, você não vai conseguir fazer isso. Pode ser que venha até o seguinte pensamento, não faz isso, você nunca fez, isso é perigoso, você já tá velho, você já cresceu, você já é adulto, você... Sabe aqueles pensamentos impeditivos? Não são só para andar de skate ou fazer qualquer outra coisa. Os pensamentos impeditivos são para fazer qualquer coisa nova, que você pensa assim, ó, pô, mas isso não é para mim. Teve uma vez uma aluna minha, pouco tempo isso, agora, nessa época, ela perguntou assim, Júlio, eu tô com uma dificuldade muito grande. Eu queria gravar um story, eu queria gravar um vídeo, mas eu tenho muito medo de olhar para a câmera do celular e falar com ela. Eu falei, quê? Você está com dificuldade porque você não tem o software, ou você não sabe usar seu celular, ou o que está acontecendo? Ela, não, é que se eu olhar e eu tenho muito medo, como que eu vou falar? Eu não sei falar no celular. Gente, eu não sei falar no celular, eu não sei falar numa câmera, eu não sei. É uma coisa muito simples e básica, mas se a gente falar de forma racional. Agora, se nós falarmos de emoção, de sensação, isso não é uma coisa simples e básica. Isso não é básico, não é fácil. E, inclusive, isso não é fácil para a maioria das pessoas. Imagina falar para uma câmera. Imagina. Você acha que isso tem cabimento? Você acha que isso é possível? Falar para uma câmera. Então, o que acontece na realidade é o que está dentro da tua cabeça. É a realidade de dentro da sua cabeça. Ela te impede de chegar na próxima fase da sua vida. E tinha todo sentido a queixa que ela estava me fazendo, porque era uma realidade da vida dela. Em conversas com ela, ela começou a me contar um monte de coisa, milhares de coisas que estavam ligadas a esse sentimento. E uma delas é, e se as pessoas não gostarem do que eu falo, do jeito que eu falo? Se elas não curtirem o jeito que eu falo? Eu vou ser ridicularizada, as pessoas não vão gostar de mim nunca mais, entendeu? Então tinha um sentido ela falar sobre isso para mim. Total. Então, na sua infância, houveram momentos que você começou a aprender, vamos começar falando da infância. Então, vou separar em infância, juventude, fase adulta, tá? Na sua infância, houveram momentos que você começou a ter brinquedos. Então, começou a viver sua vida, ter brinquedos. E a infância de uma criança é algo livre, né? Então, é livre porque você quer descobrir, aprender coisas e mergulhar em coisas. Você já teve uma infância. Você já se fez livre numa infância. Até que vieram impedimentos e travaram você, impedindo você de chegar onde você queria. Esses impedimentos são complexos. Porque a partir dali você descobriu: eu não posso fazer coisas diferentes. Tudo que eu quero fazer de diferente, alguém vem e me poda. Eu saí com os meus pais e eu estava lá numa loja de brinquedo, eu queria outro brinquedo. E o meu pai falou assim: não, você já tem um brinquedo, você brinca com aquele. Tudo bem, eu entendi. E entendi também que eu não posso ter coisa nova, porque eu já tenho uma coisa. Olha o significado que eu posso dar para isso. Então, eu não posso ter uma coisa nova, pois eu já tenho uma coisa. Ninguém parou e me explicou com todos os detalhes o motivo de não ter outro brinquedo, porque isso acontece milhares de vezes na fase de uma criança. Ela quer tudo, né, na infância. Ela quer tudo. Então, se você parar para explicar para a criança todas as vezes que ela quer alguma coisa, se seus pais parassem para explicar isso para você, eles estariam explicando coisas para você até hoje. E é óbvio que sim. Porque a gente não sabe das coisas, a gente tem que aprender. Mas tem hora que ele fala assim, não, é não, e não, e não, e não, e não. E aí vem aquela frase, para de inventar moda. Isso mesmo. Para de inventar moda, para de ficar... E você vai aprendendo que não pode criar coisas diferentes das coisas que já existem. Ok?
Ótimo. Vamos continuar então. Juventude. Será que você teve que fazer coisas muito iguais? A juventude é aquele momento de extrema, de total dúvida, imensa dúvida. Eu não sei se eu sou o dono do mundo e achei a solução para o mundo. Eu não sei se eu sou excluído. Eu não sei se eu sou nada. Eu não sei se eu sou tudo. Eu não sei se eu sou adulto. Eu não sei se eu sou jovem. Que jovem que nunca passou por essa fase. Então vocês adultos passaram, né? Lá na juventude. Quem nunca ficou lá no quarto, deitado na cama, pensando e falando: o que vai acontecer na minha vida? O que vai ser de mim? Nossa, esse mundo não dá para viver nele. Não dá. É muito estranho. Tudo aqui é estranho. Essa fase de querer mudar tudo na juventude, ela é muito presente, mas muito presente. E de repente você passa por ela e descobre que você não mudou muita coisa. Quando você passa por ela, o mundo continuou muito parecido quando você era o jovem e você se tornou adulto, e não foi você que mudou muita coisa. Por trás disso pode vir a seguinte conclusão. Você passou a juventude inteira tentando mudar as coisas, mas elas não mudam. Então não adianta querer mudar. Você tem que aceitar, precisa aceitar o que está acontecendo e vai dar certo. De uma forma ou de outra vai dar certo. Deu certo até agora, do jeito que tinha que dar, tá bom. E por que eu estou falando disso para você na infância, na juventude? Porque nós estamos falando nessa aula aqui de passar para a próxima fase da vida. De ser uma pessoa muito melhor do que você já foi até hoje. Você fez isso nesse caminho, né? Na infância você foi melhorando, melhorando. Olha a tua foto do RG. A foto de hoje, a foto da habilitação. A foto de hoje é melhor que aquela foto. Então você foi melhorando. Mas essas grandes mudanças não aconteceram porque você pegou essa rédea nas mãos para fazer as coisas acontecerem. Elas aconteceram porque elas acontecem. Então não teve grandes feitos porque eles acontecem. Os grandes feitos, eles são executados na sua vida porque você se dedicou a eles. Se lembra das grandes alavancagens que você teve na vida, assim, momentos de alavancagem? Então me alavancou, pá, me transformei. Foi você que criou. Um momento que você se formou, um momento que você se casou, um momento que você teve um filho. Foi você que criou isso. E gastou muita energia para chegar nisso. Era algo diferente que você estava fazendo. Ok? Vamos lá. Mas esses momentos aí, eles são meio que impostos pela sociedade. Obrigatórios. O que eu estou falando é de você crescer e ser muito melhor, não de uma forma imposta, mas de uma forma construída. Tá bom? Fase adulta. Então, na fase adulta, você chegou no momento que você fez a sua faculdade, ou não fez a sua faculdade, mas desenvolveu sua profissão, você se formou em alguma coisa ou aprendeu uma habilidade, seja ela qual for, independente de qual seja essa habilidade, você criou essa habilidade. Então vamos falar sobre tudo o que aconteceu nessa fase aqui, que é incrível. Ó, dos 35, 36 anos, mais ou menos. Cheguei nele, Júlio. Estou nessa idade. Digamos que você esteja nessa idade. Mas eu estou sem rumo. Eu não sei direito o que eu faço. Eu tenho uma formação acadêmica, mas eu não sei direito o que eu faço. Eu tenho muita dúvida de como eu vou agir, como eu vou reagir, de se vai dar certo, se não vai dar, se eu estou fazendo certo. E de repente você olha uma pessoa da mesma idade sua, ou até mais nova, e a pessoa tem mais sucesso que você, consegue mais conquistas do que você. Isso te trava mais ainda. E você não muda de fase mais ainda, porque traz mais dúvida. Lembra que eu falei lá atrás? Traz mais incerteza, traz mais insegurança, porque você se compara com o que você quer ser e não consegue, e se compara com o que as pessoas conquistaram e não conseguem. A mesma coisa acontece, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, pus alguns exemplos. Médico. O médico, ele se forma, dá um trabalho danado. Estuda muito para se formar, assim como as outras faculdades, mas vamos pegar o exemplo do médico. Se formou, aprendeu, fez residência, ele estudou, comprou livros caros, ele teve que trocar horas de sono por estudo, precisou trabalhar bastante no plantão para aprender, nos momentos mais críticos do hospital e tal. E hoje ele é um médico, está formado, né?
Então hoje ele tem algumas dúvidas, mas que não tem a ver com a medicina, tem a ver com as escolhas dele. Ele não sabe se ele continua trabalhando no plantão para ganhar dinheiro, ele não sabe se ele abre a clínica dele ou fica de sócio com um amigo, ele não sabe se ele continua na clínica alugada, ele não sabe se ele continua com um convênio ou se ele só atende particular, ou se ele sair do convênio, que ele acha que ele ganha pouco, mas ele atender particular ele acha que não vai ter cliente. E essas dúvidas vão permeando. Talvez ele não saiba lidar com o dinheiro que ele ganha, ele faça cirurgias, ganhe bastante dinheiro, mas ele não consegue guardar o dinheiro que ele ganha, ele gasta muito dinheiro, ele não consegue administrar o tempo, ou não consegue ser feliz, ou não consegue viver com a família, ou não consegue nem viajar. E esse médico, ele está muito preocupado com tudo que está acontecendo, e ele olha para a vida dele, ele está salvando a vida das pessoas e não consegue salvar a própria vida. A vida dele. Quantas vezes isso não aconteceu com um monte de gente que se formou em medicina? E está acontecendo até hoje. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja médico e veja isso acontecer na sua vida, viva isso de uma forma real, que não tem nada a ver com a sua capacidade técnica. Você é um excelente profissional. Você é muito bom no que faz, mas a sua capacidade comportamental não te permite mudar de fase, mesmo fazendo o que você faz. Ok? Aí vamos pegar outro exemplo. Você é um investidor. Você investe na bolsa, ou você investe no day trade, ou eu não sei o que você faz. Você está lá, fazendo seus investimentos. E de repente você vê o mercado subindo, o mercado baixando, caindo, e você fica naquele pensamento: o que eu faço agora? O que eu decido? E de repente você vai tomar decisão e vem uma sensação de não toma essa decisão não. Não faça isso agora. Você fala: não, mas eu estudei, eu sei que eu tenho que fazer agora, vamos lá, tem que fazer. Entra nessa operação ou sai dessa operação, é agora. Não faz, porque eu estou em dúvida aqui, daqui a pouco o tempo passou. E você deveria ter feito, e por não ter feito você perdeu o dinheiro ou deixou de ganhar dinheiro. Isso não está diretamente ligado à sua capacidade de analisar os gráficos, de saber o que está acontecendo. Não, está ligado aos seus medos, está ligado às suas incertezas, está ligado ao que impede você de decidir a operação que você tem que gerar e a decisão que você tem que tomar na sua profissão, que é no meio dos investimentos, né? Então, não é sobre conhecimento, é sobre você. Não é sobre a capacidade técnica, é sobre você como pessoa. É isso que você tem que desenvolver. Cara, eu me lembro todas as vezes que eu ficava olhando para todo o conhecimento que eu tinha, todo o conhecimento, todos os equipamentos que eu tinha de altíssima qualidade, de ponta, sempre foi assim minha profissão. E eu falava: por que eu não estou conseguindo ir mais além? E aí eu descobria que tinha um comportamento, ou 2, ou 3, ou 10 em mim, que me freavam. É porque eu estava com medo daquele cliente novo, ou estava inseguro do prazo, ou alguma coisa estava tomando conta de mim. Enquanto eu não mudasse aquilo, não adiantava eu querer mudar algo que está diretamente ligado à minha capacidade técnica. Então não adiantava eu fazer mais curso técnico. Não era isso que ia fazer a mudança. Não era isso que ia fazer acontecer. Mesmo que eu quisesse. Mesmo que eu quisesse me preencher de diplomas e certificados. Não era isso que ia transformar a minha vida. Né? Empresários. E os empresários? Quantos empresários não estão vivendo uma vida de dúvida hoje? Quantos empresários não sabem o que vai acontecer com a vida financeira da empresa, com o aluguel da empresa ou com o prédio que compraram? Quantos? Com os funcionários? Quantos empreendedores não estão em dúvida? Mas isso não tem a ver com o que está acontecendo agora. Não é agora. Se você olhar para antes da crise, já estava acontecendo. O empresário, o empreendedor, ele tinha dúvida do que estava acontecendo. Ele tinha dúvida de como ele ia reagir. Ele tinha dúvida de como ele ia executar a tarefa dele. Só que lá o problema não era tão grande, dava para conviver com ele. Se faltasse um pouquinho de dinheiro, ele pegava empréstimo. Pagava um juro alto, mas tudo bem, resolveu o problema. Tinha artifícios para isso. Ele conseguia viver isso e continuava sobrevivendo. Não vivendo profissionalmente, mas sobrevivendo profissionalmente. Então não é a crise. O que existe nessa pessoa ainda hoje
que existe, que já existia antes, que fazia a empresa não ir para frente. O que existia lá e o que existe lá. Ok? Mais um exemplo, advogados. Quantos advogados não estão formados com dúvida do que vão fazer? Muita dúvida. Total dúvida. Fez lá o curso de Direito, ficou anos na faculdade, tirou a OAB, foi lá, fez a prova, passou na OAB, que legal, agora eu vou advogar, eu quero colocar o direito na minha vida, só que não consegue fazer isso direito. Não consegue, não sabe como vai conseguir cliente, não sabe como que vai trabalhar, não sabe como que vai se aprofundar nos conteúdos que quer, não sabe como que vai ganhar dinheiro de verdade. Olha para um advogado lá, milionário, ganhando dinheiro pra caramba, porque conseguiu uma causa não sei o que, assim, grandes empresas e tal. E eu, o que eu faço? Eu não sei como eu faço isso, eu não sei onde eu vou. Habilidade comportamental. Mais uma vez, habilidade comportamental. Quer que eu te conte um segredo? Vou te contar um segredo. Eu conheço psicólogos, muitos psicólogos, amigos, e um deles me contou o caso de uma psicóloga que ela está com uma grande dificuldade de viver a vida e ela pensou em tirar a própria vida já. Imagina isso, sendo psicóloga e atendendo os pacientes. Então não tem a ver com a capacidade técnica de entender como funciona a estrutura da psicologia. A pessoa precisa entender ela. Ela tem que cuidar dela, os comportamentos dela. Então nós não somos, pela nossa certificação, pelo nosso diploma, pelo nosso conhecimento técnico, pessoas imbatíveis e que não vamos ter problemas. Não somos. Você tem que entender isso. Nós somos imbatíveis, sim, quando nós temos a capacidade de reprogramar o como nós funcionamos. Isso não significa que nós não vamos ter problemas. Significa que nós vamos sair muito melhor das dificuldades e dos problemas. Ok? Vamos lá. Fazer diferente. Então, como que eu posso fazer isso diferente? Vamos olhar para aquele exemplo do slide anterior e tirar algumas conclusões agora. O que você faz para conseguir ser um médico mais feliz? Quais são as coisas que você faz para isso acontecer? Você tem comportamentos para, além da medicina, trazer felicidade para a tua vida? Além de clinicar, trazer felicidade para a tua vida? Como você faz isso? Como que você faz para ser um advogado mais realizado? Não só para advogar, mas para trazer mais realização para a tua vida. Como você executa isso? Um profissional liberal que escolhe os clientes que você vai atender. Como você faz para fazer isso? Eu não atendo todos os clientes que querem fazer curso comigo, sabia? Eu olho para as pessoas, faço uma aplicação, um formulário, elas têm que preencher um formulário, responder algumas perguntas, e eu olho quem que eu quero entregar conteúdo. Quais são as pessoas que realmente eu analiso, que eu quero trabalhar, que aquela pessoa vai ter resultado, aquela pessoa vai crescer. Não adianta eu querer trabalhar com todo mundo, que tem gente que não quer evoluir, tem gente que quer parar, não quer evoluir, tem gente que não quer. Tenho mais de 20 anos nisso, pode escrever o que eu estou te falando. Tem pessoas que não querem crescer, não querem. Eu não quero trabalhar com essas pessoas. Mas como que você faz para você ser um profissional que consegue fazer essa escolha, ao invés de ficar pegando o cliente desesperadamente porque você tem que pagar teus boletos? Isso não é vida. Isso é sobreviver. Isso não é vida. Você tem que entender como que você faz para viver. Como que você faz para fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para ter dinheiro? É uma estratégia, é uma estrutura, é mental. Como que você faz para ser um pai, uma mãe ou um familiar melhor para as pessoas da tua família? Qual é o jeito que você coloca isso em prática para que as pessoas se sintam assim? Imagina viver numa família onde você se faz uma pessoa incrível e transforma a vida sua e deles. Eu ia querer viver na tua família. É incrível viver numa família assim. As pessoas iam querer fazer parte da tua família. Iam querer ser seu amigo porque é gostoso estar perto de você. Imagina fazer parte da tua família. Então, o que você faz para ser uma pessoa melhor? Esse último item é um dos itens que mais as pessoas falam para mim depois do curso de formação, que mudou.
caramba, eu me transformei numa pessoa melhor. E essa pessoa melhor, ela transforma os itens acima, óbvio. Porque é essa pessoa que é o advogado. É essa pessoa que é o médico. É essa pessoa que é o profissional liberal. Entendeu? Essa pessoa é você. Então, quando você se transforma e muda de fase como ser humano, nada te segura. Você vai para muito longe, com resultados muito incríveis. Ok? Próximo slide. Vai anotando tudo aí, hein? E eu quero que você entenda as influências. Existem influências externas e influências internas. Para tudo que a gente vai escolher para mudar de fase, as influências externas, elas são os lugares que você vive e as pessoas que vivem com você. Mas uma dica que eu já te dou, bate pronto aqui, que é um conteúdo bem profundo de PNL, bem avançado, que é o seguinte: ninguém, nem nenhum lugar tem o direito, nem nenhum acontecimento tem o direito de mudar os seus resultados. Nenhum. É você quem pode fazer isso. Mas como você pode fazer isso, você tem que permitir ou não que aquilo aconteça. Mas, Júlio, eu não consigo permitir que um problema sério não mude os meus resultados. Eu não consigo fazer essa permissão. Aconteceu o problema, mudou meus resultados. Pois é, talvez lhe falte conhecimento para poder lidar com isso. Talvez lhe falte um conhecimento importantíssimo, que é a programação neurolinguística, para poder lidar com isso que está acontecendo. É isso, ok? Então, não é porque você tem que mudar do lugar que você vive. Não é isso. E nem ir para longe das pessoas que você vive. Não é isso. Essa não é a única opção. Existe uma opção muito mais rica, que é como que eu vou trabalhar com as influências externas. Como que eu vou lidar com as influências externas? Ok? Júlio, já aconteceu isso com você? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Muitas. Já aconteceu isso comigo na vida profissional. Eu não tinha outro emprego, eu tinha que trabalhar lá onde eu trabalhava, e eu não gostava muito das pessoas que trabalhavam comigo, porque elas eram muito, sabe, individualistas e preguiçosas e não queriam gerar resultado como eu queria. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber lidar com essas pessoas e não simplesmente sair do emprego, porque eu precisava do emprego. Eu precisava daquilo para pagar minhas contas. Então é muito melhor eu saber lidar com as influências externas enquanto eu crio esse caminho. E as duas coisas são importantes para você mudar de fase. Você saber lidar com o que você tem hoje, enquanto você constrói o que você vai colher amanhã. As duas coisas são muito importantes. Então anota isso. Escreve isso, que você vai ter que saber fazer isso aí, tá? Influências internas são as influências que mais dão trabalho. Elas dão muito menos trabalho que as externas. Se você acha que a influência externa é a pior influência, tá errado. Não é. A pior influência é a influência interna. É muito pior. Porque ali tá dentro de você, né? O nome já diz, dentro de você. Ali tá toda hora acontecendo. São os pensamentos que vêm na sua cabeça, impedindo você de fazer o que você quer. São aquelas crenças impeditivas, as ideias. Nossa, eu tive uma ideia legal pra caramba, mas eu não consigo colocar em prática. Aqueles limites que você vive, sabe? Eu não sei se vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, porque nunca deu, não, isso é muito novo, isso é moda, isso não vai funcionar porque é moda, e aí vem estado interno, eu fico irritado, eu fico... Cara, se você não souber lidar com tudo isso aí, tem um etc, né? Então, influências internas, tem uma lista imensa que existe dentro do curso de formação em PNL para você aprender a trabalhar com elas. Mas esses são alguns exemplos que já dá para você começar a pensar. Pensa nesses exemplos aí que eu te dei. Pensa. Será que seus pensamentos são os melhores pensamentos para você ter o resultado? Pegar um pensamento do médico? Poxa, eu sempre atendi convênio, não está dando para pagar a conta do consultório no final do mês com o convênio. Acho que eu vou começar a atender particular. Aí vem um pensamento. Não, mas espera aí, onde você vai arranjar cliente particular? Você precisa ir em busca de cliente particular, e os que vêm aqui são só convênio. E já estão acostumados com você, como um médico que atende convênio. Não pode, de jeito nenhum. Aí você se impede de dar o próximo passo que vai te trazer uma prosperidade maior, tanto financeira quanto de felicidade.
Você se impede. Não, eu sempre trabalhei e agora eu vou fazer investimento. E os investimentos eu preciso acordar cedo, estudar, e eu dependo do mercado, e depender do mercado é uma coisa muito complexa. Ok? E aí, o que você pensa em relação a isso? Quero ou não quero? Tem dúvida ou não tem? Ou você quer continuar na fase que você está hoje? Você quer continuar na mesma fase? Então você tem que estar pronto para decidir. Eu quero estar num momento diferente. Eu quero estar num lugar muito diferente. Tá bom? Então as influências internas são as principais a serem mudadas com programação neurolinguística. São aquelas que geram resultado na tua vida pelo resto da tua vida, independente de qual vai ser a influência externa que vai mexer com você. Independente do vizinho ser legal, de não ser legal, ou outros problemas. Tá? Como que a PNL vai poder me ajudar com tudo isso? Então vamos lá. Primeiro, então grava esses passos, que esses passos vão ser úteis para você. Primeiro você tem que descobrir o que está comum na sua vida. É isso que você tem que descobrir em primeiro lugar. O que está acontecendo de comum. Determina, está muito repetitivo, isso aqui está todo dia, está muito igual. E aí, descobriu tudo o que está acontecendo de igual, de comum. Comum é o que está repetindo todo dia ou todo mês ou qualquer período, mas se repete. As coisas não mudam. É sempre daquele jeito. Determina o que precisa mudar. Descobre. Porque tudo bem, ó, passar o Natal na casa da minha avó, junto com ela, todo ano eu já fiz isso, eu tenho 20 anos, eu desde quando nasci. Tá tudo bem, você pode passar o Natal na casa da sua avó por mais anos. Não estou falando disso especificamente, a não ser que você não queira, mas não é isso. Você tem que olhar para tudo isso e falar o que eu quero mudar. Quais são as coisas que eu não quero que se repitam mais na minha vida. É aquela insegurança, aquela irritação, aquele problema. Todo dia de manhã eu tenho dor de cabeça porque acontece tal coisa assim, 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 assim. Me dá dor de cabeça. E quando que você vai mudar de fase para parar de ter dor de cabeça? Você vai continuar vivendo isso até quando na tua vida? Se é todo dia de manhã, você já entendeu que existe um problema. Já detectou esse problema, só que você não está dando devida atenção para ele, para solucionar esse problema. E solucionar o problema não é colocar ele embaixo do tapete. Não é esconder ele embaixo do tapete. Não, embaixo do tapete já está cheio de problema. De um monte de gente, nem cabe o seu lá. Resolve o seu. Deixa ele na mão. Resolve o seu. Quantas pessoas vão colocando embaixo do tapete? Resolve o seu. Ok? A PNL faz você descobrir o seu potencial adormecido. Putz, essa parte eu gosto demais, demais. Existe um potencial incrível de resultados e construção dentro de você, capaz de fazer você se construir ou se reconstruir, se preciso for, que você não tem ideia do como isso é poderoso. Isso é extremamente poderoso. E esse potencial eu quero que você entre em contato com ele. É ele que vai gerar a grande transformação na sua vida. Esse potencial. E a PNL vai te entregar. Ela vai abrir a porta, ela é a chave mestra para abrir a porta de todo potencial positivo e potencializador que você tem. Tudo aquilo que pode transformar a sua vida para melhor está ali dentro. Essa é a chave principal. Perfeito? Não é à toa que profissionais de todas as áreas se formam comigo. Todas as áreas. Porque essas pessoas querem desenvolver esse potencial para atuar na área delas. É óbvio, claro. Né? E fica muito mais fácil, porque você já desenvolveu conhecimento técnico para tudo isso, você vai lá e atua na tua área de uma forma riquíssima, muito poderosa. E além disso, a PNL, ela facilita os processos, potencializa e acelera os resultados. Então você já deve ter me ouvido falar, se você me conhece há mais tempo, que a PNL é um grande catalisador dentro de um processo. O catalisador, ele acelera processos. E potencializar as coisas que você quer que aconteça na sua vida, a sua felicidade, a sua vitória, tudo que você quer, é algo importante. Acelerar isso é algo importante, pelo menos para mim é. Na minha vida eu fiz isso, para mim é. Eu acredito que para você também. E principalmente eu acredito que para as pessoas que você ama também. Voltando para o exemplo do médico ou do advogado, para os seus clientes também isso é importante. Que você seja uma pessoa melhor. Você vai estar cumprindo a sua missão de vida profissional de uma forma muito melhor, muito mais rica. Tá?
Próximo slide. Vamos lá. Como a PNL pode auxiliar você com tudo isso? Falando da carga e do aprendizado. Então, duas coisas que você carrega na vida, que são carga e aprendizado. A carga é legal você ter, até ter um aprendizado com ela. Tem alguma coisa pesada nas tuas costas? Está carregando uma coisa que não é legal? Eu me lembro quando eu fui com a minha esposa para o caminho de Compostela, que nós caminhamos lá, um caminho que tem perto de 800 quilômetros e faz a pé. Eu fiz com a minha esposa, lá na Europa. Eu me lembro que a minha mochila, em um determinado momento, ela começou a virar uma carga e não algo que eu precisava usar, as roupas que estavam lá dentro. E eu fui abandonando um pouco de carga, ficou mais leve, ficou muito melhor. E eu tive um grande aprendizado em abandonar a carga. Eu tive um aprendizado de que eu não preciso carregar peso desnecessário na minha vida. E parei de carregar peso desnecessário na minha vida. Parei. A partir dali, a partir daquela metáfora de um mês de vivência que eu aprendi em um dia, vamos falar assim. E me caiu esse insight muito importante. Me veio esse, cara, você não pode carregar mais peso na tua vida. Chega! Não dá mais, né, Júlio? Tá na hora de carregar o que realmente é importante. E aí, eu peguei tudo isso, ainda usando esse exemplo, e selecionei toda essa carga, tudo que aconteceu, tudo que eu vivi, e tirei dali muitos aprendizados. Será que eu mudei a fase da minha vida depois que eu fiz esse caminho com a minha esposa? Foi um dos momentos que eu fiz uma grande mudança de mentalidade na minha vida, porque tem muito aprendizado. Outro momento que eu fiz muitas mudanças de aprendizado na minha vida foi quando eu comecei a colocar a PNL em prática, quando eu aprendi a PNL. Então, aprendizado é importante você ter. Por quê? Ele vai fazer você mudar. Eu juro para você, eu te juro, é possível mudar. É possível mudar. A não ser que você tenha um problema neurológico, um problema mental, que você precise de um médico que é um neurologista, um médico para cuidar do teu cérebro que não funciona direito, um problema físico. Não. Agora, se você tem dúvidas sobre as suas inseguranças, os seus medos, o que você quer fazer, as coisas que você quer construir, ou se você é uma pessoa muito acomodada, dá para mudar. Dá para mudar. E você não pode ficar esperando tanto tempo. Muito cuidado com esse negócio de ficar esperando muito tempo. Tá? Existe uma grande diferença entre esperar e agir. Então tá lá, ó. Qual a medida entre a esperança, entre esperar e construir, para construir a minha vida extraordinária, né? A esperança é uma coisa que é muito importante a gente ter. Eu tenho esperança também. Eu tenho muita. Eu tenho esperança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai passar. Eu tenho esperança. Mas grava bem isso aqui, ó. Essa esperança não pode fazer você ficar esperando por mais tempo. Você não pode ficar esperando por mais tempo. Você precisa agir. E essa ação vai fazer você construir ou reconstruir o que é importante. Mesmo tendo esperança. Então não é abandonar a esperança. É incluir a capacidade de construir. Só que para colocar a capacidade de construir não tem muito a ver com aquele slide que eu tinha falado lá de interferências externas. Tem muito mais a ver com interferências internas. A construção tem a ver com as interferências internas. Você vai mexendo e arrumando elas, você descobre que as interferências externas são muito menores. Tem muito menos poder do que você dava para elas. Então as internas é que realmente geram a construção. Você vai se livrando dessa interferência, se livrando e vai construindo. E você construiu externamente algo que não existia, que é uma vida extraordinária. Quem ganha com isso, Júlio? Você, tua família, teus clientes, todo mundo que está perto. Muita gente ganha com isso. O mundo ganha com isso. O mundo agradece a você por você mudar de fase e se reconstruir. Tá bom? Pode perguntar para os meus alunos. Tudo isso que eu estou te falando não é teoria. É teoria, mas eu já fiz na prática. Quando eu falo que não é teoria, não é que eu só li num livro ou assisti num filme. Eu já fiz isso acontecer na prática e na minha vida e na vida dos meus alunos.
Perfeito? E a dedicação deles a ter resultado é algo que me emociona demais. Quando eles alcançam o resultado e me mostram, isso me emociona muito, mas me emociona demais. Parabéns. E que legal que você está aqui, né? E existem 4 grupos de pessoas que eu escrevi 3 aí por enquanto para você. A gente está chegando no final dessa aula, mas eu quero que você entenda o que eu quero que você faça, um grande desafio que eu quero que você coloque em prática. 4 grupos de pessoas que os 3 são pessoas que se fazem de vítimas. Então elas vivem um grande vitimismo. Você deve conhecer gente assim. E não deve conhecer pouca gente assim. Toda família tem uma pessoa assim ou mais. Todo mundo tem um amigo assim. Todo prédio tem alguém assim. Que você vai lá na reunião de condomínio, tem uma vítima. Na rua tem alguém assim. Nos clientes tem alguém assim. Os fornecedores tem alguém assim. Sempre tem vítima. No grupo de amigos das crianças tem uma vítima. Sempre tem vítima. As pessoas que são vítimas, elas não procuram soluções. Pessoa que é vítima, grava o que eu vou te falar, hein? Isso aqui é importantíssimo. Pessoa que é vítima procura aliado. Ela quer um aliado para o vitimismo dela. Esse tipo de pessoa não é para esse tipo de pessoa que eu quero falar. Não é. Não é para quem procura um aliado para o sofrimento. Porque eu não estou aqui para ajudar ninguém a sofrer. Para que eu vou querer falar para uma vítima? Ela está procurando um aliado para o sofrimento dela, então não vai ser eu. Perfeito? Não é para esse tipo de pessoa. E tem gente que é acomodada, é outro grupo, que tem também na família, tem lá nos amigos, no prédio, no condomínio, tem clientes, fornecedores, tem os acomodados. O acomodado é aquele que fica esperando as coisas darem certo e uma hora vai dar certo. E quando dá certo ele fala assim, ó, falei. Só que ele não se mexe porque deu certo. Ele continua acomodado. Ele fala, eu sabia que ia dar certo, mas tá bom. Ele está acomodado, são pessoas acomodadas, pessoas que não se movem, pessoas que não buscam coisas novas, não querem coisas novas. A vida comum para eles, que pro cara da vítima também. A vida de vitimismo para ele é comum, eu gosto disso. A vida pro acomodado é comum, eu gosto de ser acomodado. Tudo bem, não é para isso que eu quero falar também. E tem as pessoas inquietas, que não é para essa pessoa que eu quero falar também. Deixa eu te explicar. O inquieto, ele quer as coisas urgentes, de forma muito rápida, e ele não pensa. Ele é desesperado para solucionar o que está acontecendo o mais rápido possível. De preferência, agora. Ele quer resolver. Desesperado para resolver. Só que ele não é inteligente. Ele não é inteligente. Ele faz burrada, ele dá cabeçada no muro. Ele faz coisa errada que não dá para voltar atrás, ele não consegue resolver o problema. Para quem que eu quero falar? Eu quero falar para os inquietos e inteligentes. As pessoas que são inquietas e são inteligentes. As pessoas que são inquietas e inteligentes, elas não se acomodam. Elas querem mudança. Elas não se vitimizam. Elas não querem aliados para os problemas. Elas querem solução. Mas elas são inteligentes. Elas têm características. Essas pessoas que são inquietas e inteligentes, elas agem por não se permitirem mais ficar na fase que já chegaram. É esse grupo de pessoas que eu gostaria que tivesse aqui comigo. E que legal que você está aqui. Você é inquieto e inteligente? Quer ser? Que legal que você está aqui. Porque você não aguenta mais viver a fase que você já chegou e você quer uma outra fase. Você quer um resultado melhor. Você quer mudança que não seja uma mudança agora, só de hoje. Você quer uma mudança que seja duradoura, por muito tempo na tua vida, positiva. Essa é a construção que você quer fazer. Esse é o inquieto e inteligente. Essas pessoas, elas mudam, elas entendem os fatos, elas não ficam querendo arranjar pelo em ovo. Ela entende realmente o que está acontecendo. E não fica aumentando, não fica inventando, não fica achando que tem a solução quando não tem, sabe? O vitimismo, a pessoa que é vítima, ela fica falando que até é problema por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. O acomodado, não, é porque não dá para resolver mesmo, não tem jeito. Cara, o inquieto inteligente, ele entende o fato. Ele entende. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei como eu vou lidar com isso. Eu sei se eu tiver que esperar, que eu vou esperar. Eu sei se eu tiver que agir, que eu vou agir. Mas ele entende o fato.
Eles procuram ser calmos. Pessoas inquietas e inteligentes são pessoas mais calmas, mais tranquilas. Essas pessoas, elas agem com precisão. São muito melhores na ação com a precisão. Tá aí, ó. Aprendem com seus erros, não ficam chorando pelos erros e vivendo os erros pelo resto da vida. Errou, ok, errei, assume e aprende. Bola pra frente, vamos lá, vamos para mais um passo. E essas pessoas, elas procuram acertar. E olha, é bem diferente, uma coisa da outra é bem diferente. Acertar, a gente pode aprender com acerto. Errar, a gente pode aprender com erro. Tem gente que fala assim, eu aprendo quando eu erro. Poxa vida. Essa não é a única maneira de aprender. Você pode aprender com seus erros, tudo bem, mas você pode aprender acertando também. Senão, isso que você acabou de acreditar é errando que se aprende, você vai ter que errar sempre para poder aprender uma vez ou outra. Perfeito? Não, não obrigatoriamente. E essas pessoas são inquietas, mas algo muito importante acontece na vida delas. Elas fazem tudo, mas tudo com muito amor. Tudo com muito amor. Perfeito? É assim, galera. É assim que as coisas acontecem. Pessoas inquietas e inteligentes são as pessoas realmente que transformam a vida e passam de uma fase para outra. Então, o que eu quero te explicar? A antecipação do que vai acontecer amanhã é a aula de amanhã é uma aula sobre os seus pensamentos, eles controlam a sua vida. Todos os pensamentos que você tem são capazes de controlar a vida que você tem. Então eu vou te detalhar isso, eu vou te entregar conteúdos ricos sobre os pensamentos que você tem na sua vida. Como que eu faço para controlar os meus pensamentos e acabar com essa história de a minha vida está sendo controlada pelo que eu penso, ok? É exatamente isso que nós vamos aprender na aula de amanhã. A semana da PNL avançada começou, galera. Que incrível, que delícia. A primeira aula foi essa e eu tenho um grande desafio para você. Eu quero que você faça o seguinte. Nesse desafio, eu quero que você perceba de tudo que a gente falou. O que você pode mudar na sua vida para você mudar para a próxima fase, para você ter resultados melhores. Então, eu preciso que você tenha listado o que você quer. É um convite que eu estou te fazendo. Eu sei que tem algumas pessoas que vão fazer, outras não. Mas eu quero falar com pessoas inquietas que são inteligentes. Você. Então, eu quero que você pegue e faça uma lista de coisas que você quer mudar urgentemente na sua vida. Perfeito? Então, vamos lá. Para ser um inquieto inteligente, você tem que fazer isso. Pega uma das coisas dessa lista. Então, isso aqui é um desafio. Vamos pôr aqui a foto do desafio. Pega uma das coisas da sua lista, a mais importante de todas, que vai fazer a grande diferença na tua vida. Pegou? Essa coisa, eu quero que você deixe isso escrito numa frase, o que você precisa mudar urgentemente, de forma importante e inteligente na sua vida. Coloca numa folha de papel, escreve na tela do computador, em algum lugar e deixa visível pelo dia todo de amanhã até a próxima aula, para você sempre se lembrar disso. E também vai lá no meu Instagram, vamos lá, vamos fazer mais uma coisa. Lá no meu Instagram eu quero que você pegue o último post e escreva essa frase. Ou se você não tiver essa frase ainda, tudo bem. Vai lá no meu último post e escreve o maior aprendizado que você teve, o maior insight que você teve nessa aula. E nós estamos só começando. Aquela pontinha do iceberg é o que acabou de chegar. E muitas outras coisas virão pela frente. Teremos mais 4 aulas. E se você já está inscrito na semana que segue essa semana que iniciou, então no curso todo para se formar em Practitioner, Master e Advanced Practitioner, se você já tem essa inscrição feita, escreve lá no post também. Eu já estou inscrito, eu vou participar, já preenchi o formulário de aplicação e a equipe me aprovou e eu posso estar dentro da aula. Vou ficar muito feliz e vou comentar. Então todo mundo que comentar, comenta a tua frase do que você precisa mudar a partir de agora, que eu vou escolher a mais legal e eu vou colocar lá no meu story e vou comentar essa aula, tá bom? Começou, galera, a semana da Programação Neurolinguística Avançada e hoje só foi a primeira aula. Prepare-se para a aula de amanhã e estaremos juntos. Um grande abraço, valeu!